Muito bom dia a todos. Cá estamos novamente para mais uma audição no âmbito desta subcomissão para o acompanhamento dos fundos europeus e do PRR. Connosco hoje temos uma audição, portanto, ao IAPMEI, com a presença do Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Francisco Sá, e também acompanham o Sr. Presidente, o Sr. Diretor da Direção de Capacitação Empresarial, o Engenheiro Pedro Silínio. E, portanto, esta audição enquadra-se naquilo que é também a missão desta subcomissão. Está, aliás, o IAPMEI falou com uma das entidades identificadas a ouvir no âmbito das atividades desta subcomissão. Como é sabido, tem especiais responsabilidades o IAPMEI na gestão dos fundos europeus, nomeadamente no âmbito do Portugal 2020, no Futuro 2030 e também naquilo que diz respeito ao PRR, no âmbito das competências que lhe estão adstritas. E por isso, sem mais demoras, eu iria apenas relembrar as normas de funcionamento daquilo que é a grelha de tempos. O Sr. Presidente do IAPMEI dispõe de 10 minutos para uma intervenção inicial e a que depois segue uma primeira ronda dos diferentes grupos parlamentares, a que está definido um tempo por cada um dos grupos parlamentares. Após cada intervenção de um grupo parlamentar, o Sr. Presidente tem a palavra para responder de seguida, e isto no que diz respeito, portanto, à forma de funcionamento. Agradecer a disponibilidade para estar aqui connosco e para, enfim, dar um contributo em prol da transparência e daquilo que é também a prestação de contas em matéria de gestão de fundos europeus. Por isso, Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar todos os senhores deputados e agradecer a oportunidade que nos dá para partilhar convosco aquilo que é um ponto de situação em termos daquilo que foram também a referência que recebemos relativa à nossa intervenção hoje. Eu propunha-me fazer uma pequena introdução do tema, centrada nas questões em torno do PRR e daquilo que é o desenvolvimento da intervenção do IAPMEI no âmbito deste programa, naturalmente depois colocando-nos à vossa disposição para os esclarecimentos que entenderem solicitar. No âmbito do PRR, o IAPMEI está envolvido num conjunto de componentes, basicamente todas elas associadas a medidas de apoio ao tecido empresarial, quer seja de forma direta, quer seja de forma indireta. Neste quadro, destacamos desde logo a componente C5, a componente de capitalização e inovação empresarial, que tem duas áreas distintas que relevam na intervenção do IAPMEI. Por um lado, as agendas mobilizadoras para a inovação empresarial e, por outro lado, a capitalização ao nível do tecido empresarial português através do Banco Português de Fomento. Falando um bocadinho das agendas mobilizadoras, este programa está dividido em duas componentes. Por um lado, as agendas mobilizadoras para a inovação empresarial, a reindustrialização, e, por outro lado, as agendas verdes. Elas têm dotações orçamentais específicas naquilo que é a dotação global base inicial desta medida. As agendas para a inovação empresarial têm um montante base de 558 milhões de euros e as agendas verdes 372 milhões de euros. A situação atual, que nós tivemos uma primeira fase na qual foram abertas a manifestações de interesse na candidatura, na integração do projeto por base de potenciais consórcios de empresas para intervirem no âmbito deste programa, no qual tivemos 143 candidaturas. Destas 143 candidaturas passaram à segunda fase
passaram à segunda fase 70 candidaturas. Vale a pena referir que nas candidaturas iniciais tínhamos um montante de investimento potencial apurado na ordem dos 15 mil milhões de euros e das 70 candidaturas selecionadas para a segunda fase tínhamos um montante de investimento potencial na ordem dos 10 mil milhões de euros. Na fase 2 deste processo apresentaram-se a candidatura 64 propostas finais, com um montante de investimento na ordem de 8,4 mil milhões de euros, e destas foram selecionadas 51 candidaturas que representam um montante de investimento global de 7,6 mil milhões de euros. E assim podemos dizer que enfim, para este conjunto de candidaturas, entre as 51 e as 64, houve 10 candidaturas que não foram selecionadas e apresentaram alegações no sentido de a sua situação ser reapreciada pelo júri do processo, e estão neste momento em fase de análise dessas alegações que foram apresentadas. Nós, entretanto, fomos avançando já com a contratualização de alguns destes processos, que foram objeto de um processo negocial com cada uma das candidaturas, analisando com elas aquilo que era o seu projeto global e as subvenções que iriam estar dirigidas a cada uma delas. Foram já contratualizadas 14 agendas, 14 consórcios, e em princípio teremos no próximo dia 17 uma outra sessão onde esperamos ter qualquer coisa em torno das 18, 20 agendas para um segundo pacote de contratualização, e depois ficará um pacote final onde ainda há algumas questões relativamente a algumas agendas, a alguns consórcios a afinar. Portanto, isto relativamente às agendas, dizer também que em termos globais o que se espera é que do montante global de investimento destas 51 agendas, as outras não sabemos, poderão ter uma subvenção global associada na ordem dos 3 mil milhões, nos 3 mil milhões de euros. A segunda medida dentro desta componente 5, que o IAPMEI também intervém, tem a ver com a componente de capitalização, que será implementada através do Banco Português de Fomento, e que tem duas componentes. Uma componente que é um fundo de capitalização e resiliência, que tem um montante global de 1,3 mil milhões de euros, e uma outra componente que se reporta ao aumento do capital social do Banco Fomento no montante de 250 milhões de euros, e, portanto, medidas estas que servirão para lançar os programas do Banco Fomento no sentido de avançarem para processos de capitalização das nossas empresas que se vierem a candidatar a estes instrumentos. O ponto de situação é que qualquer uma das medidas está no processo de avaliação prévia por parte do Tribunal de Contas. É a nossa expectativa que a resposta do Tribunal de Contas possa acontecer até ao final deste mês, e a partir daí fazer a dotação, e a dotação quer do fundo, quer o aumento de capital será feita integralmente através do IAPMEI, fazer-se a dotação do fundo, 1,3 mil milhões de euros, e
o processo de aumento de capital do Banco Português de Fomento em 250 milhões de euros. Outra componente que o IAPMEI também gera diretamente é a componente 11, que tem a ver com a medida orientada para a descarbonização da indústria, que tem um orçamento global de 715 milhões de euros. Esta componente está dividida também ela em duas medidas. Por um lado, uma medida orientada para a elaboração e a implementação de roteiros de descarbonização para a indústria, portanto, e que basicamente, no fundo, visam apoiar um conjunto de entidades que possam, no terreno, prover a sensibilização das nossas empresas para que orientem algum do seu investimento para esta componente da descarbonização da nossa indústria. Esta medida, as candidaturas fecharam já com 39 projetos, 39 candidaturas e estão em fase de análise. A outra medida, esta componente tem um orçamento de 10 milhões de euros e a outra componente, que é dirigida diretamente às empresas, tem um orçamento de 705 milhões de euros. Nós lançámos uma primeira call até ao final do mês de julho. Recebemos 245 candidaturas com um valor de investimento apurado na ordem de 1,5 mil milhões de euros e que, assim, em grosso modo, posso dizer que tivemos 123 projetos de não PMEs, 84 de médias empresas, 37 pequenas empresas e 1 de microempresas. O que vai acontecer com este processo é que, em princípio, no início do próximo ano, iremos lançar uma segunda call, até porque nós temos uma meta para cumprir, que são 300 projetos, que é preciso realçar um aspecto, que é uma empresa pode ter mais do que um projeto em função das unidades de produção que possa ter e que possam ter impacto nesta questão da descarbonização e, portanto, contamos com esta segunda call e já com a componente dos roteiros no terreno, atingir a meta que temos relativamente ao número de projetos a apoiar. Sr. Presidente, deixe-me só dar-lhe nota que, entretanto, ultrapassámos um bocadinho. Pedia-lhe que, na gestão do tempo, pudesse concluir. Muito bem, é muito rápido. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos uma última componente, que é a componente 16, Empresas 4.0, onde temos basicamente 3 áreas de intervenção: a capacitação digital das nossas empresas, com um orçamento de 100 milhões de euros, a transição digital das empresas com 450 milhões de euros e a catalisação da transição digital das empresas também com 100 milhões de euros. Aqui temos o IAPMEI, é, no fundo, o organismo intermediário, e há aqui alguns organismos intermédios com quem o IAPMEI contratualizou a implementação destas medidas, e que vão desde o Instituto de Emprego, a ICEP, a DGAI, a AMA, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, a Startup Portugal. E, em termos gerais, e em termos de uma primeira abordagem daquilo que é a intervenção do IAPMEI no âmbito do PRR, Sr. Presidente, ficava por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela explicação, pela explanação, por ter enquadrado as várias componentes e dar aqui também alguns dados daquilo que são as candidaturas, o estado de arte e no fundo, aquilo que tem sido a atividade também do IAPMEI naquilo que são as competências nesta área dos fundos europeus e do PRR em concreto.
Neste âmbito, iria agora passar, portanto, a palavra ao primeiro grupo parlamentar aqui alinhado na nossa grelha de tempos e, portanto, neste âmbito é o PSD, compete ao PSD agora ter a sua palavra, a sua intervenção e dispõe, portanto, de 7 minutos. O Sr. Deputado Jorge Mendes tem a palavra. Isto é a ovação. Bem, Sr. Presidente, bom dia. Cumprimentar a todos os colegas. Também agradecer ao Sr. Dr. Francisco Nunes Sai, ao Engenheiro Pedro Silínio, a sua presença aqui na Comissão para prestar os esclarecimentos, para responder a algumas dúvidas dos deputados desta Comissão e sobretudo, para falarmos do futuro, mais do presente, também do futuro, em relação aos apoios às empresas portuguesas. No âmbito do PRR. Senhor Presidente, nós que estamos aqui, já é o segundo mandato, tivemos um mandato anterior foi curto, mas quer no primeiro mandato, sendo Ministro da Economia, Cisa Vieira, quer agora com o Sr. Ministro, sistematicamente, nas várias intervenções, quer em audições, quer em plenário, se fala do apoio às empresas, da necessidade imperiosa de apoiar as empresas portuguesas, sobretudo as PMEs. No seu processo de capitalização, está identificado já há alguns anos, o IAPMEI tem um grande historial nesta matéria, de que as empresas portuguesas, dada a sua dimensão, a maior parte são PMEs, têm capitais sociais mais reduzidos que a média desejável e que, em situações de crise, de maiores dificuldades, muitas vezes resta a única alternativa, o recurso à banca ou então fundos da União Europeia que estejam ao dispor do país e das empresas para fazer face aos investimentos, porque com capitais próprios quase que será impossível fazer frente a investimentos de algum montante que é necessário, quer para a modernização, quer para a inovação, quer para a internacionalização. Em especial neste contexto atual, em que é necessário não só melhorar a performance das empresas, do ponto de vista económico ou financeiro, mas também com os necessários equilíbrios ambientais. E, portanto, ao longo destes últimos anos, mas todos nós nos lembramos também do tempo do PEDIP, que foi um programa que o IAPMEI teve um grande empenho na altura, na sua execução, para a modernização das empresas portuguesas, portanto já foi há muitos anos, mas foi um bom programa na altura que se implementou para a modernização, sobretudo do tecido empresarial, em especial dos setores tradicionais, mas não só. Mas o que é facto é que tem havido essa necessidade sistemática de termos, digamos, fundos da União Europeia para reforçar os capitais das empresas e para fazer face aos investimentos que elas necessitam de fazer nos seus processos de melhoria contínua. Mas, simultaneamente, nós temos ouvido algumas críticas, não digo queixas, sobretudo críticas, algumas mais simpáticas que outras, em relação, muitas vezes, aos atrasos na análise e na aprovação das candidaturas. E o IAPMEI, por vezes, também não foge a essa crítica, sobretudo das associações empresariais, criticam a demora na análise e na aprovação das candidaturas, que, em alguns casos, entre o aviso de abertura, a aprovação e a disponibilização das verbas, vai um prazo de tempo tão longo que algumas das empresas depois até desistem destes apoios. Ainda recentemente, o Sr. Presidente da CCDR Norte alertava para isso, e não era só em relação ao PRR, até do Portugal 2020, de que 25% das empresas que se candidataram desistem dos apoios que estão ao seu dispor, porque, entretanto, o contexto mudou, ou há outras exigências, ou o próprio projeto inicial, com uma perspectiva temporal mais alargada, deixou de fazer sentido para essas empresas. Portanto, a pergunta que deixava o IAPMEI está consciente destas dificuldades, está no terreno para, digamos que, balizar estas dificuldades e encontrar mecanismos para reverter a situação, ou estamos num processo de lançamento de avisos e à espera que as empresas corram aos avisos e façam um bom uso, não só das candidaturas, que sejam aprovadas, e depois das verbas que estejam ao seu dispor. E, portanto, se
como Presidente do Banco, da IAPMEI, se isso é uma preocupação que está na ordem do dia do seu trabalho, da equipa que lidera, e sim, como é que podemos, digamos aqui, implementar algumas medidas para que estas desistências, digamos, que não ocorram como tem acontecido. Depois, em relação à exposição que nos fez, há uma área que nós realmente não tínhamos muita informação, a não ser aquela que tem sido vinculada pela comunicação social, tem sido das agendas mobilizadoras. Realmente, nas agendas mobilizadoras, isto foi um assunto que foi debatido já há 2, 3 anos atrás, quando se criaram os clubes de fornecedores da PSA, da Auto Europa, que era um bom exemplo a seguir. Agora, nós não temos, neste caso havia uma grande empresa que liderava o processo, dos seus fornecedores, digamos assim. Agora não, agora digamos que há consórcios por setor, por estar identificado um projeto, um grande projeto, e digamos que há ali depois um funil de empresas que convergem para esse projeto, para esse desígnio, muitas vezes que é um desígnio de chegarmos a um determinado ponto, de uma determinada área, até tecnológica, ou de serviços, ou de produto. E, portanto, nós chegamos agora a uma fase final, portanto, digamos que no processo negocial, consórcio a consórcio, portanto, já temos, como nos disse, 14 contratualizados, em breve teremos mais 18 e depois até chegamos aos 51. E a pergunta que lhe deixo, claro que, à medida que diminui o número de consórcios, diminui também o capital potencial, o investimento potencial e depois os apoios. Tem sido referido a alguns desses consórcios, mas também por entidades, técnicos que têm estado ligados aos apoios comunitários ao longo destes últimos anos, de algumas complicações que possam acontecer no processo de contratualização. E depois também de controle entre... haverá uma altura, depois da candidatura aprovada, são apresentadas as despesas, digamos assim, as faturas, e depois elas serão pagas. Nestes consórcios tem que haver sempre um chefe de fila, presumo eu, com quem será feita a contratualização, e depois que faça a gestão de todo o processo administrativo, mas que é importantíssimo para que a candidatura não só seja executada de acordo com o que está previsto, mas que depois não tenhamos aqui contratempos. Portanto, o IAPMEI e o Banco de Fomento estão, nesta matéria, balizados para as dificuldades que possam vir a acontecer. Depois, finalmente, Sr. Presidente, em relação ao Banco de Fomento. O Banco de Fomento tem 1.300 milhões para a capitalização das empresas. Destes, quer o programa Repitalização Estratégica, quer o Consolidar, destes só ainda conseguimos aplicar 36,7 milhões. Ou seja, não só houve um desinteresse das empresas, como parece-me que também da parte do banco tem havido aqui alguma dificuldade em atrair investidores, mas também na aprovação célere, como está a acontecer no programa Consolidar, das candidaturas que já foram aprovadas em fevereiro e que até à data ainda nada sabemos em relação ao capital de risco. O IAPMEI é o principal investidor, digamos que sócio que tem a grande fatia do capital maioritário do IAPMEI. Eu sei que está na tutela do Sr. Ministro da Economia, mas a pergunta é se isto o preocupa e de que maneira é que tem feito sentir, ou está a fazer sentir, ou vai fazer sentir à administração do banco que é necessário mudar o panorama que temos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes, pelas questões colocadas. O Sr. Presidente dispõe também de 7 minutos. Muito obrigado. Tentando rapidamente responder às questões colocadas, de facto, o IAPMEI, como o Sr. Deputado disse, enfim, acompanha estes processos já há bastantes anos e, enfim, como sabe, o IAPMEI está no terreno. O IAPMEI tem as suas equipas distribuídas por 11 localizações dispersas no país, desde o Porto, Viana do Castelo, Braga, Bragança, Zona Centro, Aveira, Viseu, Coimbra, Covilhã, enfim, mais para sul também, e, portanto, temos um contacto permanente e direto, não só com as nossas empresas, como também com a sua envolvente, para irmos percebendo, enfim, aquilo que são, em cada momento e em função do contexto que, em termos globais que vivemos, das suas necessidades e quando em vez também, a necessidade de ajustamento de algumas das medidas ou instrumentos que colocamos à sua disposição. Relativamente aos atrasos que fala, eu diria que nós neste momento
relativamente à componente da análise dos projetos, nós não podemos dizer que temos atraso. O IAPMEI, neste momento, praticamente não tem estoque de projetos para análise. Posso dizer que temos 4 situações de alegações para avaliar, o resto está tudo analisado, avaliado e em condições de serem contratualizadas e, portanto, relativamente ao PT 2020 não temos esse problema. A questão coloca-se, porventura, de uma outra forma que tem a ver com a componente de execução. E, portanto, a componente de execução daquilo que foram os últimos anos e com a pandemia e com a quantidade de programas que foram implementados em reação a todo o processo pandémico que atravessámos, levou a um acréscimo de intervenção por parte do IAPMEI que, não iludimos, criou algumas dificuldades, mas nós também reagimos. E se verificarmos aquilo que temos em algumas situações que podemos dizer que têm, por exemplo, pedidos de pagamento finais no IAPMEI para se fazer o encerramento dessas candidaturas, na generalidade, eu não quero dizer que são 100%, mas digo sem qualquer problema que na sua generalidade são projetos, são empresas que já receberam 95% do valor da subvenção a que tinham direito. E, portanto, fizemos isso exatamente como uma medida de fazer chegar liquidez à nossa economia, às nossas empresas, para que elas pudessem melhor ter mais resiliência no embate que tivemos neste processo. E isso está-nos a gerar, de resto, um processo que é um bocadinho invertido, que é, ao fazermos o encerramento dos projetos, muitas vezes, em vez de estarmos a pagar o diferencial às empresas, o que temos que fazer é ajustamentos ao incentivo que atribuímos e as empresas terem que devolver um bocadinho mais do que aquilo que, entretanto, recebemos. Mas, naturalmente, que essa é uma preocupação. E é uma preocupação geral que, como muito bem diz, que tem que ser analisada em termos globais do sistema, nomeadamente ao nível dos procedimentos que estão por trás de toda esta lógica de governance dos sistemas de incentivo, criando necessariamente processos mais ágeis de controle daquilo que é o desenvolvimento do projeto e de controle das despesas por parte das empresas. Relativamente à intervenção feita pelo Sr. Presidente, o professor António Cunha, da CCR Norte, esta é uma realidade e percebe-se porque, em determinado momento, o projeto que eu penso que é o adequado para a minha empresa, por uma ou outra razão, perde a oportunidade, mas a quantidade de projetos que o IAPMEI tem, e falando apenas do IAPMEI, tem em carteira aquilo que analisou, aquilo que foi a intensificação desses projetos no terreno, comparando, por exemplo, a primeira fase do PT 2020 com estes 2 anos de pandemia, 20 e 21, deixam-nos, de certa forma, satisfeitos com aquilo que foi a reação dos nossos empresários, enfim, a todos estes problemas que nós sabemos que existem, e ajustamento de projetos haverá certamente sempre, mas acompanhamos isso no terreno. Relativamente à questão das agendas, clube fornecedores, projetos mobilizadores já no âmbito do Portugal 2020 e agora agendas mobilizadoras, acho que este, francamente, é um grande projeto. É um grande projeto que conseguiu juntar a academia, grandes empresas, médias empresas, empresas de menor dimensão, clusters, associações, por forma a gerarmos aqui um efeito virtuoso de alguma transformação do nosso tecido. A forma como nós vamos e estamos a preparar para acompanhar isto é que esta forma de acompanhamento será necessariamente diferente, ela vai ser feita em função daquilo que forem as metas definidas projeto a projeto
e não numa base naquilo que tradicionalmente acontece com os sistemas de incentivos, que era a verificação, a certificação de despesas, fatura e o pagamento contra fatura. Aqui o que eles têm que nos demonstrar é que os produtos e serviços que se propõem criar, a forma como eles estão a ser desenvolvidos e estão a ser atingidos, e o desembolso por parte do Estado é feito à medida que estas metas vão sendo atingidas e, portanto, há aqui uma alteração neste processo. E isto vai ser fácil ou não vai ser fácil, não é? Porque temos aqui consórcios se temos consórcios que têm uma dezena de empresas, entidades, chamemos-lhe assim, entidades associadas entre universidades, empresas e outras entidades, há outros que têm 20, 30, 40, 50 entidades associadas. Portanto, há aqui um desafio para todos. O que nós achamos é que é um desafio que vale a pena percorrer, no sentido de levar a que, quer estejamos a falar de empresas líderes de projetos e com alguma dimensão e alguma estrutura por forma a fazerem efeitos de arrastamento, quer na produção que esse efeito deve fazer relativamente às outras, às médias e às mais pequenas, mas também no âmbito do contexto empresarial, se quiser e bem numa lógica quase de clube de fornecedores, mas não tendo apenas uma empresa ou um projeto no centro, podendo ter várias situações de vários projetos que se agregam com uma determinada finalidade, e aqui o que é importante e fundamental é levar a que estas entidades e estas empresas utilizem mais conhecimento que é produzido na nossa academia, levem a academia a articular mais e melhor com o nosso tecido empresarial, com isto se produza conhecimento, que esse conhecimento tenha valor agregado e que este valor vá a mercado. E a grande diferença para peço só desculpa, mas vale a pena dizer isto, e a grande diferença para outros projetos é a obrigatoriedade de que tudo isto termine no mercado. E, portanto, esta é a questão. Relativamente... Pedir só uma boa gestão do tempo, que, entretanto, já ultrapassámos a 1 minuto e meio, como ainda temos rondas longas, muito bem, há outra questão, muito posso bem. introduzi-la numa outra resposta, muito bem. Se me derem essa oportunidade. Então, vamos passar à próxima intervenção, agora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e tem a palavra a Sra. Deputada Fátima Pinto. Por favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. colegas deputados, assim como o Dr. Francisco Nunes Issá e o Engenheiro Pedro Silínio, e agradecer a vossa disponibilidade para virem a esta subcomissão. De facto, as agendas mobilizadoras para a inovação empresarial do PRR são um instrumento muito relevante, que, na minha própria opinião, não tem comparação com nenhum apoio realizado anteriormente para suportar o investimento empresarial. Uma aposta certeira por parte do Governo, na medida em que estas agendas visam a criação de fundamentais sinergias entre as empresas e as diversas entidades do sistema de investigação e inovação, como universidades, politécnicos, centros científicos e laboratórios colaborativos, assim como também associações empresariais e entidades da esfera municipal e comunidades intermunicipais. Sabemos que o Júri Internacional deu parecer favorável a 51 dos consórcios, esperamos que as restantes 10 candidaturas que se encontram em reapreciação possam também ver aprovados os seus projetos, mas estes 51 consórcios representam já 1.226 entidades, incluindo 933 empresas, das quais 60% são PMEs, e 111 entidades do ensino superior e do sistema científico ou tecnológico, pelo que daqui podemos concluir que o nosso tecido empresarial e as nossas instituições de investigação e desenvolvimento estão receptivas ao investimento para a inovação como forma de crescimento e desenvolvimento das suas atividades e da economia, tendo-se atingido com este instrumento uma aproximação sem precedentes no nosso país entre as empresas, entre o tecido empresarial e os centros de investigação. No dia 23 de julho foram assinados os primeiros 13 contratos, já foi anunciado que no próximo sábado, aliás, recebemos o convite ontem à noite nesta subcomissão, o qual agradecemos, e que será assinado os próximos 18 a 20 contratos, aqui referido, e a nossa preocupação é quando é que podemos contar com todos os contratos assinados,
tendo em consideração também este contrarrelógio que temos relativamente aos prazos de execução, e a que se deve esta discrepância temporal na assinatura dos diversos contratos, se as questões que estão para ser ultrapassadas estão por parte dos consórcios ou por parte do IAPMEI. Também perceber se já foram realizados pedidos de pagamento nos primeiros contratos que foram assinados em julho e se, em caso afirmativo, se a análise destes pagamentos registra algum atraso e quando é que são expectáveis esses mesmos pagamentos. Sr. Presidente, tivemos a oportunidade nas jornadas parlamentares do Partido Socialista, que decorreram nestes últimos 2 dias no Distrito de Leiria, conhecer de perto algumas das empresas que pertencem a estes consórcios, algumas até lidas do próprio consórcio, e que foram contempladas nestas agendas mobilizadoras e que nos transmitiram algumas inquietações que eu gostava também agora de questionar. E a primeira prende-se com o prazo de conclusão das agendas. Como sabemos, é até ao final de 2025, que é um prazo extremamente desafiante, principalmente tendo em consideração os constrangimentos das cadeias de abastecimento, mas também da inflação, que requer que as empresas e entidades envolvidas tenham de realizar um esforço acrescido na contratação, no esforço das suas equipas e de meios, e tentamos perceber se existirão alguns mecanismos que venham flexibilizar os prazos e as metas dos entregáveis, sem prejudicar, claro está, a concretização dos objetivos dos projetos, mas também sem penalizar as empresas que já atravessam uma conjectura difícil. Como sabemos, o PRR foi criado para a recuperação de uma crise resultante da pandemia, mas temos agora uma crise resultante da guerra e, portanto, também terá de ser tida em consideração. Outra questão também relacionada com o funcionamento do próprio consórcio, o Sr. Presidente estava a fazer essa análise agora mesmo. Como sabemos, existem várias empresas e entidades envolvidas no mesmo consórcio e algumas estarão dependentes do trabalho e dos entregáveis de outras. A questão é se uma empresa falha, qual será a penalização para a primeira que cumpriu com a sua parte dentro do consórcio e que salvaguardas poderão existir para este tipo de situações. Para finalizar, e passo depois a minha intervenção ao meu colega José Rui, que continuará as nossas questões, uma questão relativa à formação que o IAPMEI é responsável por realizar, mas que, segundo também os empresários que temos contactado, é insuficiente ou escassa, principalmente no que diz respeito a esta área do PRR, dos fundos europeus, assim como uma informação que tem sido de difícil acesso. É difícil contactar o IAPMEI e é difícil obter a informação necessária aos empresários e entidades junto do IAPMEI, pelo que lhe pergunto o que está a ser feito e o que poderá ser feito para melhorar essa questão da comunicação e dessa informação. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Rui Cruz, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou abreviar os cumprimentos por motivos óbvios, mas é agradecer a presença dos Srs. Presidente e Diretor de Capacitação Empresarial do IAPMEI. Eu gostaria de dar como nota prévia que, por estranho que pareça, hoje subscrevo algumas palavras do deputado do PSD, porque nós, quando andamos de facto, quando visitamos as empresas, ouvimos os empresários, como é a nossa obrigação naquilo que são as nossas funções de deputados. Dos pedidos que ouvimos frequentemente, nomeadamente em relação ao IAPMEI aqui presente, é de que gostariam que houvesse menos burocracia e que os prazos de resposta fossem mais céleres em relação àquilo que é o processo. Nós compreendemos, e o Partido Socialista compreende que, naturalmente, que o PRR foi um processo adicional àquilo que era o trabalho normal do IAPMEI, mas o que às vezes as queixas que ouvimos e que gostaríamos de saber se alguma coisa está a ser pensada é a dificuldade em ter um interlocutor do lado de lá com quem os empresários possam perceber o que podem fazer, porque às vezes as dificuldades da tesouraria são grandes, os processos estão em andamento e é preciso dar resposta. Depois, outra questão que gostaria de colocar tem a ver com a importância do Banco de Fomento em todo este processo. O PST também já chamou esse tema para cima da mesa e gostaria de saber se o facto do Banco de Fomento estar a entrar em funcionamento, se é importante que haja aqui uma maior velocidade de cruzeiro do banco,
uma vez que, o que percebemos, ainda não atingimos essa velocidade de cruzeiro, se era importante que o Banco de Fomento tivesse mesmo aqui mais dinâmica na economia para que as empresas sentissem mais, porque os empresários o que nos dizem é que não sentem a existência de um banco de fomento, que não dão conta de que ele existe, e gostaria também que houvesse aqui um comentário em relação a este assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz, também pela sua intervenção. Sr. Presidente, tem aqui 2 intervenções do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado. Dispõe de 7 minutos. Muito obrigado. Tentar ser rápido. Nós temos estado a fazer o processo de assinatura, a contratualização por pacotes, em função da forma como nós encontramos as agendas melhor preparadas para fazer essa contratualização e iniciarem os processos subsequentes. E, portanto, a nossa preocupação tem sido essa antes de mais. E, portanto, isto não depende só do IAPMEI. Isto é, nós estamos em contacto com todas as agendas, com os líderes, e não só com os líderes de todas as agendas, e vamos ver, nós fizemos este processo de negociação em que fizemos 2 reuniões com todas as agendas, as 3 equipas decorrentes das entidades que estão envolvidas na Comissão de Coordenação e Acompanhamento das agendas mobilizadoras, e vamos avançando com os processos à medida que os encontramos mais maduros, e por isso é que nós as agendas que vão entrar, esperemos nós, na última componente, no último pacote de contratualização, são aquelas que têm os seus processos menos amadurecidos, ou do ponto de vista das entidades que pertencem ao consórcio, ou do ponto de vista da forma como o próprio quadro de investimentos está definido entre elas, e tudo aquilo tem que ser muito bem ajustado, porque a partir do momento em que nós, no contrato, pomos um montante de investimento, é esse montante que vai valer para o futuro, e depois é preciso perceber que esse montante nós não fazemos, esse montante é global, mas depois ele aplica-se a cada entidade, e cada entidade daquelas tem ela própria um montante específico de subvenção que tem que ser trabalhado, e o montante que está contratualizado não é mais do que o somatório de todas as outras, e portanto é como se não tivéssemos a trabalhar 51 projetos, se quiser, mas 1.200 e não sei quantos projetos. Portanto, é isto que está em causa. E, portanto, só respondendo rapidamente, à medida que eles vão estando maduros, nós vamos fechar. Tomáramos nós podermos fechar os 51 num só dia, não foi possível, não é possível. Agora e por vezes, ainda agora, temos uns 2 casos de situações em que as próprias agendas têm o processo em condições de ser fechado, mas eles próprios pediram para, ainda querem entre eles afinar umas coisas para, em vez de ir a esta sessão, irem à próxima, e, portanto, não é por aí um problema. Relativamente à apresentação de pedidos de adiantamento, ainda não tivemos nenhum processo, porque eles, a seguir à contratualização, têm que apresentar um conjunto de documentação, que são condicionantes associadas às entidades que participam no consórcio, e, portanto, estamos nesse processo, e, portanto, logo que isto aconteça, isso vai avançar, mas isso depende muito mais deles do que nós. Portanto, quanto mais depressa eles nos apresentarem toda essa documentação e nós pudermos validar, mais rapidamente nós fazemos o adiantamento, até porque o adiantamento é automático, não tem que ser justificado com nada em especial, a não ser o cumprimento do conjunto das condições que estão contratualizadas. E, portanto, é isto que está em cima da mesa, e a nossa... Como? É uma percentagem de 13%. E, portanto, é automática, não carece de justificação, fiz este investimento ou fiz aquele, não, é automático. O que eles têm é que pedir, e, portanto, nós temos que validar primeiro que eles estão em condições de ter esse adiantamento. Depois, relativamente
às inquietações relacionadas com o período de execução dos projetos, eu percebo tudo isto. Sabíamos desde o princípio que era um exercício que não era fácil, ainda por cima, porque não estamos a falar de projetos individualizados, mas projetos que têm que encadear em determinados sentidos. O que nós estamos a fazer é sensibilizar o lado de cá para ver o que é possível fazer no âmbito do PRR, tendo em condições que, como muito bem disse, para além daquilo que já passámos e ao que se destina o PRR, que é a crise pandémica, outras coisas surgiram, entretanto, e que poderão justificar uma intervenção no sentido de haver aí algum entendimento. Agora, isto tem que ser articulado com a Comissão Europeia e, portanto, é um trabalho que nós temos que fazer de uma forma muito... sem grandes alaridos, para ver o que é que se consegue fazer a benefício das empresas, mas estamos conscientes disto. É preciso perceber também uma outra coisa, que é os investimentos de muitas delas já começaram, ok? Porque aquilo que nós definimos é que os investimentos podiam começar desde a altura em que eles apresentaram as suas manifestações de interesse. E, portanto, todos os investimentos feitos, entretanto, são recuperados para efeito da atribuição da subvenção. E, portanto, há muitos deles que já começaram esses investimentos, mas a preocupação está cá na mesma. Relativamente à questão que referiu sobre as questões de informação e comunicação, isso penaliza-me um bocadinho, porque nós temos feito um esforço muito grande para estar com eles e falar com todos eles, inclusive eu próprio. Em termos do acompanhamento que vai acontecer daqui para a frente, a equipa do GP de Silínio vai ter pelo menos um técnico a acompanhar cada agenda para que possa haver essa interlocução permanente em termos daquilo que são as suas necessidades de informação e as suas dificuldades também. Até agora, com franqueza, eu percebo que quem está do lado de lá queira sempre mais qualquer coisa. O que eu posso garantir do lado de cá é que nós não temos olhado a dias nem a noites para estarmos disponíveis, todos, incluindo eu, para falar com qualquer agenda, qualquer integrante da agenda que tente contactar o IAPMEI para percebermos as suas dificuldades. O interesse não é só deles, o interesse é mútuo e todos sabemos bem o que é que isto pode impactar na nossa economia e, portanto, como temos que tratar esta questão. Quando o Sr. Deputado fala em burocracia, estamos todos de acordo. Se me fizer o papel, eu, enquanto cidadão ou Presidente do IAPMEI, assino por baixo. E, portanto, nós temos que aprender todos com aquilo que se passou nos últimos sistemas, no CREN, no COMPET, etc., para que, em futuros sistemas, tentemos ir ao essencial e não agarrarmos ao acessório. Eu penso que, relativamente ao PT 2030, estão a ser estudadas e introduzidas medidas que podem melhorar bastante essa componente. Mas, quando os nossos empresários falam desse problema, estamos todos de acordo. Agora, isso é tudo muito nosso. Às vezes, nós complicamos mais do que aquilo que nos é imposto do outro lado. Em qualquer caso, há uma coisa que não podemos esquecer, mesmo quando falamos do IAPMEI. As regras que o IAPMEI segue são as regras que as empresas têm que seguir. Nós não temos outras regras senão aquelas. Okay? As regras são as mesmas para todos. Só para responder a uma questão que já tinha ficado aqui da importância do Banco de Fomento, nós estamos absolutamente de acordo e por isso estamos envolvidos em todo o processo
relacionado com o Banco de Fomento. Agora, a importância do Banco de Fomento não tem especificamente a ver com a questão das agendas, é transversal. O Banco de Fomento tem aqui um trabalho de base a fazer no âmbito da capitalização das nossas empresas, aquelas que têm um potencial de crescimento e desenvolvimento grande, mas que têm as tais dificuldades estruturais que eram aqui referidas há bocado. E, efetivamente, o que o Banco de Fomento ainda não tem são os instrumentos. Como eu referi, o que o Banco de Fomento está a fazer, presumo eu, com meios próprios, porque ainda não recebeu a dotação do Fundo de Capitalização e Resiliência, que ainda está no Tribunal de Contas, e o IAPMEI não pode fazer a dotação. Já tem a contratualização, mas não pode fazer a dotação enquanto não tiver o visto do Tribunal de Contas, que nós esperamos que aconteça até ao final do mês. Sr. Presidente, peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fui um pouco mais tolerante, tendo em conta que era uma questão que também já vinha atrás e que valeria a pena, tendo aqui o Sr. Presidente connosco, ter também a sua perspectiva e o seu contributo sobre esta matéria que dizia respeito precisamente ao Banco do Fomento. E, portanto, agora segue-se o Grupo Parlamentar do Chega e tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, que dispõe de 6 minutos para fazer a sua intervenção. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados e um cumprimento especial e um agradecimento por terem vindo a esta subcomissão ao Sr. Dr. Francisco Nunes Sá e ao Engenheiro Pedro Silínio. É um prazer ter-vos cá. E reforço que é um prazer porque o papel do IAPMEI na nossa sociedade, na nossa economia, é fundamental, é crucial. Eu sigo todo o trabalho desenvolvido pelo IAPMEI já desde o tempo da minha faculdade, há 20 e poucos anos, e de facto eu vi muitas empresas crescerem e consolidarem-se a nível económico com o apoio do IAPMEI. Portanto, eu acho que é um dever de nós todos reconhecermos o contributo que o IAPMEI tem dado enquanto parceiro das nossas empresas e do nosso tecido empresarial. Mas como hoje esta audição é no âmbito do PRR, eu vou-me centrar mais neste ponto do que em qualquer outro, mas gostava de colocar aqui algumas questões que fogem até um pouco deste âmbito e que já remontam há 2 anos, com o início da pandemia, e com a linha Covid que foi promovida, e bem, pelo IAPMEI, e eu gostava de perguntar, Sr. Presidente, em relação a esta linha de apoio, que teve uma forte adesão por parte das empresas, eu pergunto-lhe, tendo em conta que houve um decréscimo de cerca de 44% do volume de negócios das empresas que ficaram naturalmente afetadas em 2021, se os apoios que foram disponibilizados ao IAPMEI e, por sua vez, pelo IAPMEI para as empresas, se foram suficientes. Se considera que todo o apoio que por vós foi facultado às empresas, se foi suficiente ou se muito mais havia a fazer, tendo em conta um período atribulado, naturalmente que ninguém esperava que houvesse uma pandemia com esta dimensão, mas que obrigou, em muitos casos, as empresas a pararem por completo a sua atividade e muitas delas, por falta de apoio, nem sequer reabriram as suas portas. Pergunto-lhe também outro tema que tem a ver com uma iniciativa, a meu ver, muito interessante, que vocês levaram a cabo, que foi o Startup Boost. Qual foi a receptividade das empresas para este programa? Era um programa realmente inovador e até que ponto é que o nosso tecido empresarial está preparado para aceitar algo deste género? Ou se mantém um conservadorismo ainda na sua forma de atuação, ou se aderiram de forma voluntária e de alguma forma, até com alguma satisfação, a este programa que volto a dizer, inovador. E já agora, o que é que espera deste programa para 2023? Sei que 2022 está a correr bem, apesar de estar um pouco aquém do esperado pelos números que o IAPMEI estimava, mas qual é a vossa projeção para 2023? Tendo em conta, volto a referir, que na nossa opinião é um programa bastante atrativo. Depois,
O Sr. Presidente disse no início deste ano, se não me falha a memória, ao Negócios, ou ao Jornal de Negócios, um dos dois, que o maior desafio das PMEs é a qualificação e requalificação dos trabalhadores. E eu pergunto-lhe se entende, e eu concordando em absoluto com esta afirmação, se entende que houve, por parte do Governo, a disponibilização das verbas necessárias e adequadas para este efeito. Temos empresas que nós vamos acompanhando que efetivamente aderiram e com bons resultados, mas também temos outros casos em que se queixam que não conseguiram ter acesso a esses apoios. Certamente que não foi por falta de acompanhamento por parte do IAPMEI, que certamente quereria responder afirmativamente a todas as solicitações, mas por alguma insuficiência de verbas que foram atribuídas por este programa. Portanto, aqui a questão que eu queria que me confirmasse é por insuficiência e não por inoperância, que é essa a ideia que nós temos, mas queria a sua concordância. Outra das coisas que eu gostava de lhe perguntar tem a ver com o prazo médio de pagamentos. Sabemos que isto é um problema quase sistémico do nosso país. Ao contrário dos nórdicos, nós nunca conseguimos fazer nada a tempo. E então, no que toca a pagar, e quando esse pagamento vem do setor público, pior estamos. Eu pergunto-lhe o que é que nós podemos fazer para, de uma vez por todas, inverter este ciclo negativo, que são os recorrentes atrasos, e muitas vezes, como o Sr. sabe, esses atrasos dão origem a grandes perdas por parte das empresas e, em alguns casos, a perdas de negócios de grande valor, de grande dimensão, porque não conseguem financiar os seus projetos atempadamente, não por uma questão de aprovação, mas por uma questão de grande atraso nos pagamentos. Pergunto-lhe também se muitas vezes o atraso que se verifica na análise que vocês fazem das candidaturas e dos projetos submetidos, se tem a ver com falta de pessoal. E se dentro dessa falta de pessoal existe a falta de pessoal qualificado. Trabalhadores, nós sabemos que o IAPMEI tem uma base, podemos considerar, restrita, que certamente que iria precisar de muito mais para as solicitações que tem, e pergunto-lhe o porquê de não conseguir aumentar esse número de quadros que me parece que tão importantes são. Não me vou apoiar muito mais, pergunto-lhe e gostava de ouvir a sua opinião relativamente à distribuição dos fundos comunitários e do PRR, o porquê de haver muito mais apoio às empresas públicas que às empresas privadas. E além de haver um número muito maior a ser distribuído pelas empresas públicas do que privadas, o porquê de os valores que estão a ser distribuídos, em grande parte, estão a ser distribuídos para o setor público e não para o tecido empresarial privado. Concordo naturalmente com o que disse o nosso colega José Cruz, em que fala por entre as outras palavras, mas numa inoperância do Banco de Fomento. Nós já tivemos a possibilidade de debater isso na audição que tivemos na Comissão de Economia com o Banco de Fomento e, naturalmente, que ficou bem patente que o Banco de Fomento não tem capacidade de resposta e, infelizmente, está muito aquém das necessidades. Vou concluir, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância. Está muito aquém de ter a capacidade de dar resposta. Eu pergunto, e vou reforçar esta pergunta mesmo para terminar, se no entendimento do Sr. Presidente, se faz sentido o Banco de Fomento operar de forma isolada ou precisava de ter a seu lado, a trabalhar em simbiose com o IAPMEI, entre outros institutos e instituições. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo, pelas questões que colocou. Sr. Presidente,
dispõe de 6 minutos, mas como é a última intervenção, creio que da parte dos meus colegas não haverá inconveniente se porventura houver aí mais alguns 2 ou 3 minutos para, enfim, fechar algumas pontas soltas de questões que tenham ficado pendentes para poder também fecharmos aqui esta sessão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço e agradeço desde logo a forma como colocou a questão, que é a forma como nós nos gostamos de ver e nos revemos, que é como parceiros das empresas, antes de mais. Relativamente à questão em torno das linhas Covid, enfim, eu recordava que nesse período os apoios às empresas tiveram um conjunto de instrumentos que não estiveram fechados em termos daquelas linhas de apoio em concreto. Essas linhas de apoio em concreto, por outro lado, tiveram uma forma de intervenção do nosso lado, naturalmente sob orientação tutelar, no sentido de tentarmos ser o mais rápido possível, tentarmos agir, antecipar, intervir como nunca interviemos em termos de processos de adiantamento de recursos para que as empresas não estivessem exatamente numa situação de fragilidade, num período onde era importante que elas se sustentassem e ultrapassassem esses processos, nomeadamente aquelas que tinham valor, que tinham viabilidade económica e que, enfim, o seu encerramento representaria perda de valor, enfim, para os próprios e para o país também. E, portanto, do nosso lado tudo foi feito para que isso acontecesse. Se era possível encontrar outras formas, outros meios para, nós sabemos que aqui em Portugal, como em todos os outros países, nomeadamente na Europa, os recursos são escassos e aquilo que há que fazer são opções, são escolhas, e aquilo que nós do nosso lado podemos garantir é que tentamos dar as informações, criar as condições para que as empresas tenham boas respostas dentro daquilo que são as limitações que todos, enquanto país, temos relativamente a esta matéria. Portanto, se os apoios foram suficientes, os apoios foram aqueles que foi possível, e eu gostava de recordar algumas medidas que foram implementadas, como os diversos apoiares que tiveram processos em que basicamente não tiveram análise, eram processos de candidatura que davam lugar a pagamentos. Para terem uma ideia, o IAPMEI só no programa Apoiar, que foi especificamente por causa de Covid 2019, fez cerca de 85 mil operações. Eu não sei se as pessoas têm a noção o que é isso. Além do Apoiar, nós tivemos o Adaptar, tivemos o Repor, tivemos outros programas específicos relativamente às nossas empresas, para além de, enfim, outras coisas que passaram também por outras entidades que não apenas o IAPMEI. Nós fizemos a nossa parte e nós próprios também tivemos que nos adaptar a uma realidade que foi tentar manter uma capacidade de resposta num quadro de pandemia que também nós tivemos. Não é? Nós não estávamos por aí fora num sítio qualquer, nós também vivemos a pandemia. Relativamente à questão que colocou em torno do Startup Boost, é um processo que tem um target muito específico, que está a ter um acolhimento e um interesse muito interessante e que nós pretendemos reforçar em 2023 e, portanto, isto numa perspectiva, e agradeço ter colocado a questão de que a intervenção do IAPMEI no âmbito do apoio ao nosso tecido empresarial está para além, integra, mas está para além daquilo que são
os apoios, quer sejam comunitários, quer sejam em termos nacionais, os apoios ao investimento. Há todo um conjunto de outros instrumentos que nós temos e que também vão impactando, porque temos que criar tecido dentro daquilo que pretendemos para elevar o nível do nosso país. A questão que coloca relativamente aos recursos humanos, temos uma questão de capacitação e para isso há alguns apoios. Nós estamos a fazer intervenções no PRR, irão aparecer apoios também a esse nível, nomeadamente os dirigidos à componente da digitalização. O IAPMEI tem um instrumento próprio que é o TecVisa, que tem como finalidade fazer, digamos que a interseção entre necessidades das empresas e aquilo que é uma oferta de técnicos especializados vindos do exterior, porque aqui, e isso, se eu me recordo, foi o que eu disse nessa entrevista que referiu, que eu considerei que era talvez um dos principais problemas das nossas empresas, era a questão dos recursos humanos, por falta dos próprios. Porque as nossas empresas estão disponíveis para contratar, para lhes pagar. É preciso encontrar aqui meios, porque isto não se trata só das empresas contratarem e pagar, é preciso que nos locais para onde essas pessoas precisam de ir, haja condições, haja habitação, haja apoio à família, escolas, etc. Portanto, há aqui um processo conjunto que o PRR de alguma forma pode atacar, mas que é todo ele muito importante. E este é um problema que nós temos de forma transversal, e nós no IAPMEI também. Para lhe dizer que o IAPMEI, no quadro da sua atividade, recebeu a autorização para contratar um acréscimo de recursos humanos, no caso concreto 53 pessoas, e nós temos estado a ver aflitos para encontrar essas pessoas com as qualificações que calculará mínimas, porque depois as equipas também integram e formam essas pessoas, mas com as competências mínimas para integrarem uma casa como o IAPMEI e desenvolver toda a sua atividade. Enfim, as questões em torno das remunerações não ajudam, mas não são o problema essencial. O problema essencial é mesmo andarmos todos de lanterna na mão à procura de recursos e recursos qualificados para que eles integrem os nossos projetos e, portanto, são as empresas, mas somos também nós que temos essa dificuldade. Relativamente à questão dos prazos de pagamento, naquilo que toca ao IAPMEI, eu já expliquei que nós conseguimos ultrapassar grande parte desses problemas através de um processo de adiantamentos que nós implementamos e que, no fundo, as empresas têm uma grande parte da subvenção a que teriam direito do seu lado. Nós estamos agora que entramos em processos de encerramento e que estamos a ser confrontados com indicadores e exigências nesses processos de encerramento, estamos a ter o efeito contrário, porque ao fazermos um encerramento vemos que há processos ou que nós temos que anular ou que temos que ajustar o incentivo que já foi adiantado, e isso está-nos a colocar alguns problemas, mas percebemos também que as empresas fizeram o seu melhor no âmbito de todo este processo. PRR, empresas públicas versus empresas privadas, como o Sr. Deputado calcula, a nós e a IAPMEI, interessa-nos as questões em torno do nosso tecido empresarial, e é sobre essas que nós nos fixamos. No caso das agendas, de facto, que é como já aqui foi dito, que é um programa diferente de todos os outros, onde nós pomos aqui um grande... todos nós pomos aqui as fichas todas, tem uma série de empresas públicas que lá estão, para além da academia, mas relativamente às cerca de 1000 empresas que
que estão associadas aos diversos projetos. Estamos a falar de meia dúzia de entidades e que de resto são convidadas pelas empresas a integrar esses consórcios. Portanto, relativamente ao resto, que eu penso perceber o que quererá dizer, não compete ao IAPMEI fazer aí. Relativamente ao Banco de Fomento, eu já referi o que tinha que referir. O Banco de Fomento tem que fazer o seu caminho, a sua transformação também é relativamente recente, mas também é preciso dizer que para fazer esse caminho com alguns efeitos, o Banco de Fomento precisa de instrumentos, e esses instrumentos, esses meios ainda não chegaram lá. E é preciso também perceber isso. Ora, muito obrigado, Sr. Presidente, pela explicação, pelas respostas que deu às questões colocadas, não só à última intervenção do Sr. Deputado Filipe Melo, mas também aos demais deputados. Eu esqueci-me de colocar a questão há pouco, mas deixo também, eu não tive nenhum inscrito para a segunda ronda, mas se porventura há algum senhor ou senhores deputados assim o pretender fazer, essa questão fica também aberta, mas creio que não é o caso. E por isso, Sr. Presidente, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pelo seu contributo, porque creio que, mais uma vez, e creio que posso falar em nome dos diferentes deputados, é sempre muito importante podermos ter aqui o testemunho de quem tem responsabilidades na gestão, na análise e no controle da aplicação dos fundos europeus, porque isso todos, os diferentes grupos parlamentares e o Sr. Presidente, pelas funções que tem, damos um contributo também para o reforço da transparência na aplicação dos fundos europeus. E é tudo. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Muito obrigado.